Fala, Nerd, beleza? Vamos aqui diretão para nossa questão 14 aqui na prova azul. Como sempre, eu tô te mostrando o que que eu pensei e o que que eu rabisquei ali em cada uma das 180 questões, né? A gente vai resolver uma questão por dia aqui antes do Enem 2025. Vamos lá então, ó. A vivência relatada no texto evidencia que as variedades linguísticas. Opa, variedades linguísticas? Cara, eu até fui olhar aqui antes, né? A questão 6 que eu já gravei, questão 11, questão 12, estão muito relacionadas aqui a essa ideia de variedades linguísticas, a patrimônio linguístico. Lógico que são conceitos diferentes, mas está tudo muito relacionado. Identidade cultural e tudo mais. Então, eu vou deixar aqui na descrição o link dessas outras questões também, beleza? Depois que você assistir essa aqui, não deixa de assistir as outras, tranquilo? E também tem a playlist com todas as questões se você quiser também. Vamos lá. A vivência relatada no texto evidencia que as variedades linguísticas impedem o entendimento mútuo, enaltecem o português do Maranhão, são constitutivas do português brasileiro, exigem a dicionarização dos termos usados, são restritas a situações coloquiais de comunicação. Vou tentar traduzir rapidinho aqui o que fala cada uma das alternativas. E o que já me. Na hora de resolver lá a prova, que eu acertei 44 das 45 de linguagens, né? Como que eu vou pensando na hora, assim, só de ler a alternativa. Eu leio as alternativas antes de ler o texto. Exatamente o que eu estou fazendo aqui, né? Então, ó. A vivência tarará, evidencia que as variedades linguísticas impedem um entendimento mútuo. Isso aqui é meio difícil de eu marcar, né? Por quê? O que é uma variedade linguística? Não é um outro idioma. É tipo assim, eu falar, sei lá, qual que é o exemplo que eu vou falar aqui, né? Mas um fala mais gíria, outro fala menos, um fala mais técnico, outro fala menos, como teve aquela questão do Bechara, né? Cara, não é que impede a comunicação. Você continua entendendo, só é diferente a comunicação. O outro aqui, enaltecem o português do Maranhão. Cara, as variedades linguísticas enaltecem o português? Até pode ser, né? Como teve uma das questões, eu acho que a 6 também, era essa questão de valorizar o patrimônio lá, linguístico lá, manauara, eu acho que era. São constitutivas do português brasileiro? Essa aqui é bastante interessante. São constitutivas, né? Tem várias variedades linguísticas, de todos os tipos que você imaginar aí. Exigem dicionalização? Não exige, né? Dicionalização é tipo você transformar do oral para o escrito. E ainda mais, né? Deixar num dicionário. Isso é exigido para ter uma variante linguística, né? Uma variedade linguística? Não é exigido, óbvio que não, né? E são restritas às situações coloquiais de comunicação? Também não, né? Lógico que eu vou ter que ler o texto. Eu tô só pensando aqui antes de ler o texto, entende? Então, na minha opinião aqui, poderia ser mais a B ou a C. Só de ler as alternativas. Ó, que legal, né? É... Daí, quando eu vou ler o texto, eu já vou buscando isso. E óbvio que eu não vou só marcar ou a B ou a C. Se estiver falando que é a A aqui, eu esqueço que eu tinha pensado e marco a A, né? Mas vamos lá. Aqui no texto, ó, pra você ver, eu não rabisquei nada. Isso significa que eu li aqui rapidinho, marquei e até escrevi voltar aqui, né? É uma outra dimensão que a gente pensa, além da dimensão de resolver questões, tem a dimensão de. Tem 5 dimensões aqui no GPS do Enem, rapidinho. Tem a dimensão da teoria, das habilidades e competências, que são extremamente importantes para o Enem, né? Das questões, da habilidade de fazer prova, que é essa parte aqui de voltar, de saber o que é fácil, o que é médio, o que é difícil, e também a parte de neurociência, de motivação, de concentração, foco e tudo mais. Então, se você quiser entender mais como que funciona o GPS do Enem, tá aqui no primeiro link da descrição e também no comentário fixado, beleza? Então, aqui, apesar de eu ter escrito voltar, para mim foi uma questão fácil, não rabisquei muito. Eu coloco um triângulo aqui como é uma questão fácil, beleza? Então vamos pro texto aqui, vou tentar ler rapidinho. Acelera aí no 2x para não perder muito tempo. Maranhenses que moram longe da mata maranhenses que moram longe matam a saudade da terra natal usando expressões próprias do estado. Se o maranhês impressiona e desperta a curiosidade de quem mora no próprio Maranhão, imagine de quem vem de outros estados e países. A variedade linguística local é enorme e o modo de falar é tão próprio e característico dos maranhenses, vem conquistando muita gente, inspirando títulos e muito conteúdo digital, como a criação de podcasts, blogs, perfis na internet.
além de estampar diversos tipos de produtos e serviços de empresas locais. Com saudades do Maranhão, morando há 16 anos no Rio de Janeiro, um fotógrafo maranhense criou um perfil na internet no qual compartilha culinária, brincadeiras e o dicionário maranhense. Dicionário aqui não, ele tá falando dicionário entre aspas, né? Não é que ele fez o dicionário, ele só tá falando palavras lá do Maranhão, né? Explicando as palavras, talvez, né? A primeira vez que eu fui a uma padaria no Rio, na inocência, pedi R$ 3 de pães misturados. Quando falei isso, as pessoas pararam e me olharam de uma forma bem engraçada. Aí fiquei encabulado. Ó, encabulado acho que todo mundo entende, né? Fiquei envergonhado, sei lá. E o atendente sorriu e explicou que lá não existia pão misturado, e sem pão francês e suíço. Depois foi a minha vez de explicar sobre os pães de massa grossa e massa fina, contou o fotógrafo com humor. Então, não impede o entendimento. Eles entendem, né? Tipo, apesar de em situações muito específicas ele não entender o que é pão misturado, né? Não entendeu. Mas eles conseguem se comunicar no final das contas. Isso que é mais importante, né? Enaltecem o português do Maranhão, não fala nada aqui de enaltecer. Nossa, o português do Maranhão é melhor, é muito legal e tal. Não, não tá fazendo isso, né? E vamos sempre olhar o enunciado, né? A vivência relatada no texto evidencia que as variedades linguísticas enaltecem o português do Maranhão. As variedades linguísticas. Tá falando de mais de uma. Não é só do Maranhão. Tá falando aqui também do Rio, por exemplo, né? Acho que só os dois aqui, né? Então tem que tomar muito cuidado aqui com o enunciado também. Sempre, né? Não só nessa questão. São constitutivas do português brasileiro? São. Esse aqui é o mais, digamos assim, neutro, né? A alternativa mais neutra aqui. São constitutivas? São, com certeza, cara. Letra D. Exigem a dicionarização? Ele pegou aquele trecho lá que ele falou: dicionário não exige, né? Como eu falei antes. São restritas às situações coloquiais? Também não, né? Pode ter variantes de todas as formas, beleza? Se você ainda não clicou aqui no GPS do Enem, vai ter um vídeo aqui, bem aqui no meio aqui, ó. Só clicar aqui e assistir no próprio YouTube. Ou se você quiser, no primeiro link nos comentários também tem. Valeu? Forte abraço. Até os próximos vídeos. Vamos lá.